Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje nós vamos falar de risos que curam e encontros que transformam. Nosso tema hoje é o trabalho do grupo Doutores da Alegria, um grupo que revela a potência da arte como instrumento de cuidado e humanidade. Nessa conversa com Silvia Contar e Marcos Camelo, eles vão compartilhar os bastidores de uma atuação que há mais de 30 anos transforma hospitais em espaço de afeto, leveza e de esperança. Bem-vindos, Silvia e Marcos. Obrigada. Obrigado. Silvia, como a arte se consolida na prática como ferramenta de humanização dos hospitais, já que é essa coisa que é tão falada, né? Tratamento humanizado. Como é que a arte entra nessa história? Então, pelo Doutores da Alegria, a gente atua com palhaços profissionais no ambiente hospitalar. São palhaços que são artistas, formados em artes cênicas, depois eles buscam uma especialização em palhaçaria, e é uma palhaçaria hospitalar, que é muito específico. É diferente? Porque eles poderiam ir para uma palhaçaria de teatro, de rua, de circo, né, grande, e no ambiente hospitalar ela é muito mais delicada, assim, né? A gente tem que ter uma permissão para entrar naquele ambiente, porque o palhaço já é essa figura muito disruptiva e tem criança que até que tem medo de palhaço, né? Chama atenção, né, por essa nariz grande, tudo as formas exageradas e cores, entrando nesse ambiente hospitalar que é todo muito clarinho, né? Então, eles têm uma maneira de entrar, assim, muito cuidadosa. O Wellington Nogueira, que é o fundador da Doutores, ele conta, né, lá no início da carreira dele, quando ele começou esse trabalho no Brasil, que começou em São Paulo, na década de 90, ele encontrava um menino no quarto e ele sentia que o garoto estava com medo. Então, ele ia cada dia tentando conquistar esse menino. Então, ele, eu vou voltar no dia seguinte, pode. Aí ele viu usou como artifício cênico o portal ali, a porta, para ficar interagindo com essa criança, até ganhar a confiança dela e entrar e fazer esse trabalho, né? O grupo, ele tem sede em São Paulo, mas ele funciona no Brasil todo, é isso? Não no Brasil todo. A sede, a matriz fica em São Paulo, a gente tem uma unidade no Rio e outra unidade em Recife. Tá. E você, qual é, o que você faz a parte técnica e você é artística, é isso? Eu faço a gestão dos trabalhos aqui no Rio, dos projetos do Rio. Também sou arteterapeuta, então conduzo um trabalho com um elenco de autocuidado, depois a gente pode falar disso. E o Marquinhos é palhaço. Eu sou palhaço do elenco do Doutores da Alegria aqui do Rio de Janeiro. Pô, que legal falar, eu sou palhaço. Tem umas situações, né, de preencher cadastro. E às vezes, depois de receber ligação, e eu ouço o outro lado pensando, poxa, aqui ó, o que fizeram com o moço, botaram aqui profissão palhaço. Aí eu falo, não, eu sou palhaço sim, eu aviso. Eu sou palhaço com muita honra. O que muda na relação com o paciente quando entra a linguagem do palhaço? A Silvia já falou um pouco da maneira de entrar, né, de entrar devagar, e a linguagem, como é que fica? A gente tem um arsenal, um repertório, né, que cada palhaço tem, musical, de habilidades específicas, que estão prontos para esse momento do encontro, para que a gente possa entender um pouco o universo da criança, como é que a família que está ali com ele está assustada, se está confiante, se está deprimido, para colocar à disposição, sempre acreditando na potência desse encontro, de fazer a criança ter novamente energia para brincar, para rir, e de ser o único momento onde ela tem alguma autonomia para dizer que não, para poder mandar, porque no hospital ela está sempre, o corpo dela está ali à sorte do tratamento. Essa é a hora da injeção, essa é a hora do banho, essa é a hora de comer, a hora de dormir. Ela não escolhe nada, né? Então, com o palhaço, é um momento onde ela tem um pouco esse resgate, tanto do brincar, quanto da autonomia, Olha que interessante. Ser total em função dela. Então, se a criança fala que não quer, ele se não é respeitado, né? Que é o momento dela de dar voz a ela. Pra subverter, senão tem todo um jogo de cintura, então, sabe? Então, trabalhamos sempre em duplas, né? Então eu posso começar aqui com a minha dupla, alguma coisa, com a criança ali um pouco como espectadora, até que a gente vai ganhando terreno e vai se aproximando. Ou então a expulsão, não, ele não quer que a gente fique, sai, aí não sai, o outro palhaço me tira. E a gente fica um tirando o outro, e a criança acaba acedendo um pouco, e a gente ou permanece, ou quando não consegue, a gente respeita esse não e volta num outro momento.
Inclusive, no programa passado, eu entrevistei a Leiloca e a gente estava falando sobre isso, que o riso cura, né? Cientificamente, que dados vocês têm que comprovam isso? Ou cientificamente ou empiricamente, não sei, assim... Acho que as duas coisas, né? A gente tem tanto pesquisas que Doutores da Alegria realiza. Antes de entrar no hospital, a gente faz uma pesquisa chamada Marco Zero, onde a gente identifica o que tem de trabalho de humanização, como é que são as relações, como se fosse uma fotografia daquele momento. Aí, depois de um tempo de atuação dos palhaços, a gente volta, faz essa pesquisa novamente e entende o que mudou ali com a atuação. Seja nas relações, um aceitamento melhor do tratamento, entendimento melhor entre famílias e equipes técnicas, médicas, enfim. Porque muitas vezes o objetivo nem é a cura, né, Marcos? Não. Mas essa pergunta que você faz, pra mim, hoje em dia, ela é muito impressionante, porque a gente ouve até da equipe, assim, relatos de como a saúde mental deles, sabe, muda quando a gente chega. A gente teve relatos há pouco tempo de um enfermeiro que procurou a menina que trabalha comigo e falou: nossa, não tava bem, você fez uma música de improviso pra mim, com meu nome, depois chorei, fiquei bem. E aí, e pra gente tinha sido um encontro menos importante, eu acho, sabe? A gente encontrou com o enfermeiro, fez uma brincadeira. Uma estudante de medicina uma vez falou com a gente, falou: nossa, vocês me incluíram no jogo, eu tava num momento difícil. E eu acho que a gente agora vive muito em tela, né? Cada vez mais individualizado. Sim. E a gente só chegou até aqui porque a gente vive em grupo, em comunidade. Então, fico vendo essa importância, às vezes, até de resgatar. Você realmente escutar o outro, ver o outro, estar junto no momento. E ter um momento de riso, não só para o paciente, para a família, mas para as equipes que a gente tem encontrado, tem sido muito importante. Interessante essa abordagem das equipes, né? Porque a gente pensa muito bem, inclusive eu aqui tô falando paciente, mas você trabalhar no hospital também é um trabalho que tem uma carga emocional grande, né? Principalmente com crianças, que é o que vocês atuam, né? Sim, é muita atenção, né? Você queria falar? E como o trabalho já acontece há 30 anos, né? Ele se consolidou muito. As pessoas sempre têm dúvidas se os médicos não gostam, se são resistentes. Na verdade, eles são muitos parceiros nossos, assim, de dividirem com a gente uma atenção especial para uma ou outra criança, de dividirem com a gente alguma questão da família, pedirem apoio, para estimular, sabe? Acontece muito de fisioterapeuta pedir: olha, vê se faz ele mexer um pouco mais, sabe? De falar: olha, ele está de dieta zero, ou tá com humor nenhum, assim, então dá uma atenção especial, aquele tá mais tristinho. Então a equipe médica, em geral, é muito parceira do Doutores da Alegria. E vocês são pioneiros nesse trabalho, né? Qual é o legado desses 30 anos de atuação? Eu acho que quando o Wellington trouxe essa linguagem do palhaço dentro do ambiente hospitalar, coincide ali com a criação do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, que traz garantias, né, em vários âmbitos, inclusive na saúde, e aí possibilita também essa entrada do lúdico dentro do hospital, começa a criação das brinquedotecas. E acho que a partir do Doutores da Alegria começaram a surgir outros grupos, né? Então aí se expandiu mesmo para o Brasil todo, porque foi percebida a importância, né, desse trabalho. Porque acho que quando a pessoa tá internada tratando uma doença, a pessoa não é só uma doença, né? Tem todo um outro lado que está saudável, ela está sendo tratada por profissionais competentes, e é isso que é o poder da arte, né? A gente potencializa esse lado saudável que existe. Eu queria saber como é que é o processo de seleção para entrar para o Doutores da Alegria e como o fato dos trabalhadores serem remunerados e não voluntários, como é que isso impacta na qualidade do serviço prestado? Eu acho que é justamente isso, né? Por ser um trabalho profissional, a gente tenta manter e procura manter essa qualidade. A gente faz processo seletivo, demora a acontecer, né? Teve um último, agora eu não sei quando vai acontecer o próximo. Quando foi o último? 2023, aqui no Rio. Olha. Já tem tempo, 2 anos é um tempo. Já tem tempo, E aí a gente faz uma prévia, primeiro a gente abre a inscrição, recebe, faz uma seleção e convoca esses selecionados, né, avalia currículo e convoca eles para 2 dias de oficina,
que é diferente de uma audição de teatro, de um teste, onde a pessoa, de repente, fica mais nervosa, né? Então, a gente faz como se fosse uma oficina, jogos, e eles estão sendo avaliados depois desses 2 dias. Essa oficina já é dentro do hospital, não? Não, é fora. Fora. Aí, depois desses 2 dias, a gente se reúne na equipe e seleciona mais um grupo de pessoas que a gente vai entrevistar. E a partir daí seleciona, e os selecionados eles vão primeiro conhecer o hospital, depois eles vão assistir uma dupla trabalhando e aí sim eles começam o trabalho. Silvia, como é que é a negociação com os hospitais públicos e privados para estabelecer essa parceria com Doutores da Alegria? A gente atua em hospitais públicos. Só públicos. Só públicos. E aí o trabalho acontece de forma gratuita e por isso que a gente faz essa captação, né? Para manter o trabalho profissional. Mas a gente chega nos hospitais ou a gente recebe uma ligação e aí começa uma conversa com a gestão e aí a partir daí a gente faz uma pesquisa, que é essa pesquisa de marco zero para entender como está o hospital naquele momento e aí depois a gente implementa o projeto. E aí depois a gente faz uma nova pesquisa para entender o que modificou. E aí te respondendo sobre essa questão do profissionalismo também, né? Por isso que a gente faz captação de recursos e pede doação para poder manter esse trabalho com qualidade, né? Profissional e de forma gratuita. Em geral, essa pesquisa do como ficou, ela dá o quê? Ela dá quase sempre assim, uma mudança da equipe estar mais integrada. A gente facilita muito a relação dos pais com a equipe, né? Porque para os pais é muito tenso estar com um filho internado, uma doença, e até mesmo ver tomar injeção, mexe aqui, mexe ali. Então acho que a gente acaba sendo um momento de respiro e a própria equipe muitas vezes se aproxima dos pais quando a gente está lá, assim, para desfazer uma primeira... E o contrário também, assim, porque as mães muitas vezes tem que ser aquela figura que cobra, que pergunta, porque às vezes uma pequena falta de cuidado na explicação do que está acontecendo, que medicação, para que medicação, pode gerar muito medo, então tem muita mãe, muito pai que também cobra bastante da equipe. Então eu fico vendo de início, assim, a gente vê que essa relação, ela ganha ali um frescor com a nossa presença, sabe assim? Como a gente faz um trabalho continuado ao longo do ano inteiro, 2 vezes por semana, tem crianças que têm alta, voltam pro ambulatório e já chegam no hospital perguntando que dia que é o palhaço, quando vai ser internado de novo, falar esse dia do palhaço, hoje que eles vêm? Não, eles vêm amanhã. Então o hospital deixa de ser um lugar de medo, assim, e tem já a expectativa de um momento delicado, de riso, de prazer. E vocês algum dia já levaram essa relação do hospital para fora? A criança sai, vocês continuam com essa relação? Já aconteceu isso? Eu já tive uma vez, eu trabalhava num outro hospital de Bom Sucesso, no Rio, e tinha um paciente que a gente atuou para a família dele o ano inteiro e no finalzinho do ano ele teve alta. E eu perguntei, você tem notícia? E a médica falou, a médica vai lá na casa dele levar presente de Natal. E ele não resistiu, eu falei, combinei com o outro palhaço que era minha dupla, e a gente foi no carro dela. E aí, quando vocês chegaram? Tinha uma festa, salgado, criança da rua inteira. A gente entrou, ele era muito novo. E quando ele viu nós dois, acho que ele associou ao hospital, ele ficou meio será que vão me levar para o hospital? A criançada toda do bairro. A gente fez várias coisas, foi 1 hora fazendo quase um espetáculo. E ele só nos 15 minutos finais que falou, não, tudo bem, é em casa mesmo, vou ficar aqui. Mas teve essa experiência. E a gente, como somos um elenco de artistas profissionais, de vira e mexe, a gente está em cartaz nos teatros, né, com espetáculo. E aí é muito comum também, tanto da equipe, e quando é infantil, uma ou outra mãe também levar o filho e ver a gente no teatro. Muito legal, deve ser legal para a criança, né, transportar e ver. Silvia, você falou em captação, que para os hospitais o trabalho é gratuito. Como é que é essa captação? Então, a gente trabalha muito com captação de recursos, né, via leis de incentivo, e também com doação de pessoas físicas, jurídicas. Se alguém estiver interessado, pode entrar no nosso site, que é www.doutoresdaalegria.org.br. Lá em cima tem um botãozinho escrito doar, e aí a pessoa pode se inteirar ali de quais são as formas.
E é muito importante para doutores essa doação, sobretudo das pessoas físicas também, porque é o que ajuda a gente a manter o trabalho assim, profissional, de qualidade, de forma gratuita. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com Silvia Contar e Marcos Camelo, que são do grupo Doutores da Alegria, aquele grupo que leva alegria para os hospitais, para as crianças internadas. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com Marcos Camelo e Silvia Contar, que são do grupo Doutores da Alegria, aqueles que levam a alegria, os palhaços que levam a alegria para as crianças internadas em hospitais. Eu queria saber agora do projeto de vocês, Plateias Hospitalares. Como é que ele ajuda a levar cultura para crianças em situação de vulnerabilidade? Plateias é um projeto do Doutores que acontece só no Rio de Janeiro e a gente atua em... Coisa do Rio. É isso, em 6 hospitais públicos. Uhum. A gente expandiu um pouco a missão do Doutores, porque nesse projeto a gente não trabalha só com crianças, mas a gente vai em hospital adulto e geriátrico. Ah, legal. E ele funciona como um circuito... Nesse Plateias. Uhum. Isso foi da comemoração de 10 anos, esse livrinho. Olha o livro que eles fizeram, a do Plateias. E a gente leva espetáculos para o ambiente hospitalar. Então, espetáculos de teatro, de música, de circo, de dança. Então, é diferente da atuação dos palhaços que entram leito a leito, né? A gente monta um espaço, manda o cartazinho, é previamente combinado com a gestão do hospital, né? E eles vê as pessoas que podem ir até lá. E é uma formação de plateia, né? Então, uma vez por mês, a gente tem essa apresentação também, um projeto de continuidade. E acho que é muito importante também para os profissionais de saúde, né? Que também participam bastante. E quais são os 6 hospitais aqui no Rio de Janeiro que vocês estão com esse projeto? Com o Plateias, a gente está no Adão Pereira Nunes, que é em Caxias, no Eduardo Rabelo, em Campo Grande, no Hospital da Mulher, São João de Meriti, Azevedo Lima, em Niterói, Hospital Municipal da Piedade, Instituto Nacional de Laranjeiras, Instituto Nacional do Coração, em Laranjeiras. E aí tem 2 que são do programa de visita regulares, que é o Hospital Getulino, em Niterói, e o Hospital Jesus, em Vila Isabel. Olha, lembrou de... Que memória, né, Marcos? Quais são os desafios para manter e ampliar esse tipo de atuação no Brasil? O Doutores da Alegria, ele tem, como é um grupo de 30 anos, ele desenvolve uma produção agora literária, uma produção de pensamento sobre esse trabalho. Porque o humor por si só ele vem mudando muito, né? Temas que no passado não tinham atenção devida, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação, né? De como é que a gente faz um humor e pensa sobre machismo, como é que a gente faz humor e retrata ou não alguma situação de opressão, de violência para as crianças. A gente pode encontrar alguma criança que sofre a violência e a gente não sabe. Então, o Doutores, só para pensar sobre humor, tem um campo enorme. Então, o Doutores da Alegria de São Paulo tem uma escola, né? O de Recife oferece uma formação também para jovens, né? E nós mesmos, no elenco, em todo o Brasil, Rio, Recife e São Paulo, a gente tem um treinamento ao longo do ano inteiro. Temos 2 dias de atuação e um terceiro dia que a gente se encontra para pesquisar, para treinar tanto a linguagem do palhaço, como alguma outra habilidade específica e ainda essas questões referentes ao trabalho do palhaço no hospital. É muito interessante. Temos mais 2 publicações aqui. Palhaços no Divã. Essa daqui. O que é? A prevenção permanente da Associação Doutores da Alegria. É quando a própria instituição, né, resolveu olhar para dentro e entender, porque 30 anos, né, mais de 30 anos, tem artistas que já estão há muito tempo na instituição, foi uma instituição que... E a gente, conviver em grupo não é uma coisa tão simples. Então a instituição passou por transformações ao longo desse período todo. E foi um momento onde a instituição olhou para dentro e conseguiu generosamente sentar e se rediscutir, rever, e decidiu também registrar isso em literatura e dividir com o público interessado. Isso é uma espécie de cartilha ou é uma reflexão? Uma reflexão. E aqui, conta causos.
cada dupla, né, produz um relatório e devolve para o hospital mensalmente. Né? E tem hospitais, e os hospitais fazem isso chegar nos funcionários. Então a gente ouve relatos desde de estudantes de medicina, de enfermagem, em que em algum momento o professor senta e trabalha o hospital a partir do nosso olhar, né? E aí alguns desses trabalhos viraram, compõem esse livro, Conta Causos. Gente, e que mensagem vocês deixam para quem ainda não conhece o impacto do Doutores da Alegria? Pô, acho que a gente visitar o nosso site, né? Buscar os canais na YouTube, né? Na pandemia, Doutores conseguiu migrar para essa ação virtual, então produziu muito material para o YouTube, para as redes sociais. Né? Acho que é importante isso, né? Porque a gente não parou, mesmo na pandemia, né? A gente conseguiu trazer para o vídeo, né? Então, às vezes as equipes, por exemplo, dos hospitais onde aconteciam plateias, eles se reuniam no auditório, a gente aparecia pelo telão em tempo real, não era gravado, e a gente fazia uma apresentação com eles. Também era previamente ensaiada, era tudo organizado, né? Às vezes com tablets, né? Os enfermeiros levavam e os palhaços também iam acompanhando, né? As crianças iam acompanhando os palhaços pelo tablet. Então, acho que tem todo esse material que pode ser acessado, né? E como a Silvia falou, o nosso site para conhecer tanto um pouco mais da instituição, ao longo desses mais de 30 anos, e como, de alguma maneira, apoiar e estar próximo da gente. Agora, vamos para o nosso momento cartomante. Vou botar cartas para vocês. Tira para o ímpar. Não, tem brincadeira. Quem começa? Vai, Silvia, pode começar. Silvia ficou mais empolgada. Fiquei empolgada, adoro um tarozinho. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Da Ilha do Governador, de brincar na rua com os meus amigos. Brincava de quê? A gente brincava de pique, de tudo um pouco, né? Assim, tenho 46 anos, então fui ali uma criança da década de 80 e num bairro ali mais tranquilo, assim, então... Pode tirar, Marcos. Vai seguir. Cheio de fome. O que você gosta de comer no Rio de Janeiro e aonde? Gosto de churrasquinho de barraca. Ai, uma delícia, né? Gosto. Farofinha, molho, campanha. Aonde, hein? Onde é que tem uma barraquinha? Eu tô sempre andando pelo centro do Rio, né? Então, o centro do Rio é recheado, assim, né? O Largo do Machado tem, ali nas Laranjeiras também sempre tem. Então, eu tô sempre nesse fluxo e catando um lugar desse pra poder sentar e, antes de ir pra casa, já comer um churrasquinho. Agora eu vou tirar uma que vai ser pros dois, hein? Vai, pode escolher. Vai essa aqui, então. Tchan, 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 tchan. Tô de bobe. O que vocês gostam de fazer no Rio de Janeiro quando estão de bobeira? Eu gosto de andar de bicicleta. Por onde... Faz grandes distâncias, assim, sobe... Não, é passeio de uma pessoa adulta, relaxa. Não é daquelas que acordam 4 horas da manhã. Não, é pra curtir o visual do Rio, que é lindo, ir nas feiras, é isso. Eu fui morar em Guapimirim, né, no interior do Rio, e lá é repleto de cachoeiras, né? Então, acho que agora eu aprendi esse contato com a natureza, tem um tempinho... Eu saio de casa e vou para uma cachoeira para mergulhar, para aproveitar ao máximo. Agora nós vamos pro nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão lá na Ilha do Governador, devia ter muito. Nas noites quentes de verão, pega a cadeira de praia, bota no portão de casa e vai fazer o quê? Falar das pessoas, né? Falar dos outros. Então é o nosso momento falar dos outros. Vamos lá? Augusto Boal. Menina, assim, eu sou formado em artes cênicas e eu acho incrível o trabalho que ele fez, assim... li livros e ouço histórias de pessoas que saem do Brasil para estudar teatro, chega lá fora, a recomendação é ler as publicações do Boal. Assim. Eu trabalhei com ele um tempo, fiz algumas peças com ele, conheci o Boal. É muito emocionante ver quando o trabalho dele chega nas domésticas, nas escolas. Uma vez eu vi, num festival de teatro, uma peça da Índia, que eles faziam um teatro do Boal, assim, paravam e perguntavam. A história era uma filha que o pai não investia na educação dela porque não teria retorno financeiro. E aí parava, e o público podia dar opinião, como é que a peça seguiria.
E eu fiquei encantado, assim, de ver a força. É muito interessante, né? Porque cada peça, a mesma peça, cada apresentação é uma coisa, né? Porque o público interfere. É muito interessante isso, né? É muito, assim, eu sou encantado pela... Porque também quebra uma formalidade do teatro, quebra também uma vaidade do teatro. E é um pouco parecido com o nosso trabalho da cultura, também tá a serviço de algo. Sabe, assim, então eu, desde muito novo, sou encantado com o trabalho do Boal. Nise da Silveira. Gente, a minha musa maior é que além de trabalhar na gestão cultural, eu sou arte terapeuta também, né? Então a gente até faz um trabalho interno, né, no Doutores, para ter esse cuidado, né, de saúde mental com o próprio elenco. Assim, para a gente fortalecer as equipes, né, o elenco, às vezes eles podem, algumas histórias, né, o hospital é um lugar, né, de vida ou morte, né, esse tema tá recorrente, então o tempo todo, o ambiente, algumas histórias podem atravessar as histórias pessoais deles, então ali nesse treinamento que a gente tem um dia na semana, também um espaço para a gente tratar da saúde mental, e eu faço atividades que a gente chama um programa de arte cuidado, que para mim é muito baseado na... Inspirado. Porque como arte terapeuta eu estudo muito Nise, né? As imagens do inconsciente, a forma como a gente se expressa de uma maneira não verbal, né? Por imagens. Então, uma diva, musa com um legado maravilhoso. Referências internacionais. Charlie Chaplin. Todo palhaço, quando vê os filmes dele, se emociona muito, assim, se reconhece muito e tem uma poesia, mais do que o humor, né? Eu acho que eu fui envelhecendo, eu fui ficando encantado com a beleza dos filmes dele, assim, eu acho... E eu tenho 3 filhos, quando eles eram pequenos já, sabe? Muito pequenininhos, já botava pra assistir, assim, eles ficavam muito encantados. É uma referência pra quase todo palhaço, eu acho. Robin Williams. É uma figura também que eu cresci assistindo o filme dele, né? Na TV. E... quando ele faz o Pat Adams, né, que é muito associado ao nosso trabalho, né, eu acho que quando esse trabalho tem uma explosão de popularidade, assim, do palhaço no ambiente hospitalar, né, porque ganha as telas do mundo todo, né, e eu acho que ele tem uma coisa, eu lembro muito dele da maneira que ele olha no filme, sabe, eu fico pensando muito... nisso, se a gente consegue entrar em contato com o outro dessa maneira tão tocante que ele conseguia alcançar nos filmes pela tela. E ele fez muitos papéis, assim, dialogando com a educação, humor, humanidade. Tem muitas coisas em comum com a atuação de vocês, né? Sim. Obrigada pela entrevista, foi um prazer enorme conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho, esse trabalho tão legal, tão importante e tão bacana. Muito obrigada. Obrigada a você, foi ótimo conversar com você. Olha, admito que eu tava muito nervoso. Eu também. Agora relaxou? Sim, só foi relaxar agora? Valeu, gente. Obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.